O pessoal aqui tá falando de medo. Medo? Teve a história do medo lá e tal. Não, medo é o tema. A pessoa chama Medo Bom. Medo Bom, o nome de quem escreve. Caio, bom dia. A gente pode dizer que se a gente tem medo de algo é porque ali está a nossa oportunidade para crescer? Medo pode ser uma oportunidade para se conhecer e seguir melhor seus dons? Tudo é uma oportunidade para crescer. Okay. Tudo. E o medo está aí para ser vencido, compreendido e discernido. Porque tem medos racionais e medos irracionais. Medos racionais estão para serem entendidos, discernidos e eventualmente evitados. Se a gente não consegue de modo algum evitar um medo que é racional, a única alternativa que nos sobre seja enfrentar, então nós temos que nos desenvolver para fazermos esse enfrentamento e a ele sobrevivermos. Isso eu estou falando do medo racional, que é aquele que você vê que aquilo ou aquele que se opõe a você realmente é mais forte que você, ou não sendo mais forte que você, pode atrapalhar, no entanto, imensamente a sua vida, e você não tem esse tempo, você não tem essa condição. Isso pode destruir a sua sobrevivência se você entrar nesse conflito. Isso é racional. Você olha, mede, e foi o que Jesus disse: veja se com 10.000 tijolos você consegue fazer uma torre alta, se com 10.000 homens você consegue sair ao enfrentamento daquele que vem contra você com 20.000. Então essa cautela, essa prudência, ou se você quiser chamar isso de medo, faz parte da sabedoria da sobrevivência. Você vê Jesus, por exemplo, toda hora, nos 4 evangelhos, você vê a seguinte frase, especialmente no evangelho de Marcos, ela é bem recorrente: sabendo Jesus que queriam matá-lo, saiu dali. Ouvindo Jesus que conspiravam contra ele, retirou-se daquele lugar. Sabendo Jesus pelo Espírito que intentavam o mal, voltou para a Galiléia. Ou, sabendo Jesus que as autoridades queriam matá-lo, dormia em grutas distantes e fora da cidade. O que era isso? Ele estava morrendo de medo? Ele não estava morrendo de medo, senão ele não sairia de manhã para trabalhar, para ensinar, para viver. Mas ele não dava as costas, ele não ia passear no precipício com Anás, nem com Caifás, nem com os capitães do templo. Em relação a essa moçada, ele falava sempre encostado numa parede. Cara. Nada de deixar as costas desguarnecidas. A prudência faz parte da inteligência e da sabedoria. E esse tipo de avaliação racional do que pode nos fazer mal não deveria nem ser chamado de medo, a menos que deixe você imobilizado, incapacitado e aleijado para a ação. Mas do contrário, se for só uma constatação lúcida, é prudência. Agora, há o medo de natureza racional, mas que é tratado pelo indivíduo com um exagero irracional. É aquele que, diante dos mesmos obstáculos que qualquer um outro tem, reage àquilo como se aquilo fosse não desviável, não evitável, estivesse muito, muito, muito para além de qualquer retiro ou escolha ou atitude ou estratégia pessoal de sobrevivência, o que faz com que essas pessoas fiquem paralisadas. Aí é um medo que teria uma base racional para sua compreensão, que se transforma em algo irracional pela exacerbação do seu estado mental. Aí o nome disso já passa a ser paranoia. Mesmo calcado no mundo real,
o exagero dessa mente paralela, dessa paranoia, desse estado mental paralelo, paranoico, exagerado, coloca você na dimensão dos que, mesmo tendo uma causa real para o medo, deram a ele um tratamento irreal, fantasioso, exagerado, exacerbado e paralisante. E existe o medo irracional, que é o medo místico, mágico, é medo do invisível, é medo do demônio, é medo do diabo. Ou então são aqueles estados paranoicos profundos, onde o indivíduo, não tendo nada real contra ele, no entanto existe, lutando contra os demônios, os diabos e as angústias que cresceram no nervosismo e na insegurança da sua própria mente. Essas duas últimas formas de medo precisam ser enfrentadas. E a primeira forma, que é o medo racional, real e bem dimensionado, também precisa ser enfrentada, mas de modo prudente, sábio e sensato, para que o medo seja desvestido do seu aspecto de medo, se transforme apenas em prudência e em sabedoria nas atitudes e nas escolhas. Agora, se você entrar aí no meu portal e escrever, o que ele deve escrever sobre medo, brother? Porque se escrever só medo, vai dar 2058, eu já coloquei aqui no começo do programa. 2058, só sobre o tema medo. Agora, você pode botar medo racional, medo irracional, medo racional, medo sobrenatural, medo do sobrenatural. Racional deu 58. Ó, agora irracional. Irracional. Pode botar no irracional. Só botar mais um I e um R. É, aqui. Bem rapidinho. Irracional, 17. 17, aí medo do sobrenatural. Sobrenatural. Do sobrenatural, 22. 22. Por que você não começa por esses aí, não é? Medo do sobrenatural, 22. Por que você não começa por aí? Você tem 19, 22, 50 e não sei o que, já dá para você se amparar bastante no que você precisa aprender, tá bom? Sabendo que quando o medo entra pela porta, a fé já saiu pela janela.